Bom, nós falamos ainda agora sobre o possível desembarque do PSDB do governo de Michel Temer. Já faz tempo que o PSDB fica nessa situação, sai, não sai, reúne para decidir se sai, se não sai, decide que vai ficar até a próxima reunião. Enfim, o PSDB tem essa característica e está aí sendo fiel da balança, tomando essas decisões dia a dia, sempre empurrando para o dia seguinte uma decisão final. Eu agora então vou falar com o Gerson Camarote, porque o Camarote tem informações novas sobre o PSDB. Camarote, vai ter uma nova reunião para definir de novo esse mesmo assunto, se desembarca ou não desembarca? Boa noite para você. Sim, Leilane. Boa noite, Leilane. Vai ter uma reunião na segunda-feira da cúpula do PSDB exatamente para definir essa situação do PSDB, esse desembarque do PSDB. Você teve ontem aquela posição do senador Tasso Gereissati, já colocando como opção o Rodrigo Maia, ou seja, uma solução política para a crise. Hoje, você já viu o senador Cássio Cunha Lima reforçando esse discurso. Alguns setores do partido, a gente viu que isso acabou causando um mal-estar, então está sendo convocada uma reunião do partido para discutir exatamente o desembarque. A tese que ganha força hoje é a seguinte, Leilane: vota a reforma trabalhista na terça-feira e a partir dali o partido já pode desembarcar do governo Michel Temer. Então, essa é a questão que vai ser colocada ali. Então, estarão presentes ali os principais caciques do partido, senadores, governadores, o próprio prefeito João Dória, o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, para discutir essa questão. Você tem ali um grupo, hoje mesmo você já viu o Aloysio Nunes Ferreira reagindo ali a essas declarações do próprio senador Tasso Gereissati, numa rede social, o ministro Aloysio Nunes Ferreira, que é tucano e ministro das Relações Exteriores, ele está acompanhando o Temer, dizendo que essa postura ali crítica do PSDB ao Michel Temer, que era inoportuno, um momento em que o Temer está no exterior, ele fez esse tipo de crítica. Você tem ali, o Palácio Planalto conta com o apoio do senador Aécio Neves, que é presidente do partido, mas está licenciado e ontem ganhou o apoio do governo para escapar do Conselho de Ética, ali arquivando aquele processo contra ele no Conselho de Ética. Então, você viu também ali o governo agindo em relação a um tucano, então espera a reciprocidade do senador Aécio Neves, que tem uma influência ali, principalmente no PSDB de Minas Gerais. Agora, você tem uma parte significativa do partido, principalmente na Câmara, e é esse PSDB que vai votar, que quer desembarcar. Então, a gente já vê uma composição muito hostil ao governo e desfavorável ao governo na Comissão de Constituição e Justiça. Tirando um deputado do PSDB mineiro, dos 7 deputados do PSDB, do PSDB na CCJ, apenas um está apoiando o Michel Temer. Então, a gente está vendo ali uma queda de braço dentro do PSDB, mas a base cada vez mais pressionando o partido. E só um detalhe, um bastidor, Leilane, o Tasso Gereissati ontem falou, mas não falou defendendo o Rodrigo Maia por acaso. A minha apuração já indica que ele conversou com o Rodrigo Maia antes de falar. Então, é isso que está causando tanto mal-estar no Palácio do Planalto. Leilane? Esse é um bastidor forte aí, Camarote, sem dúvida nenhuma. Doni no Rio, Cristiana Lobo e Gerson Camarote em Brasília. Vamos lá, então, abrir a nossa primeira conversa dessa sexta-feira no Jornal das 10. Cristiana, Camarote, o fato do Michel Temer ter se visto obrigado a falar sobre a situação do Rodrigo Maia na Alemanha e o Rodrigo Maia a se explicar em palavras que ele mede cada vez mais sobre a relação dele com o governo, dão a medida de quanto corpo ganhou a especulação em torno da possibilidade de Rodrigo Maia vir a substituir Michel Temer. Verdade, Renata. Você sabe de um bastidor interessante, é o seguinte: o Rodrigo Maia foi comunicado pelo senador Tasso Gereissati de que iria fazer a defesa do nome dele para a sucessão de Temer
para superação dessa crise política. E ele não se opôs. O Tasso acabou falando, dando aquela declaração que a gente viu, que está repercutindo até o dia de hoje. E o PSDB, você vê ali, tem uma queda de braço, deve fazer uma reunião da cúpula do partido em São Paulo na segunda-feira, exatamente para definir essa situação, essa pressão que tem da base pelo desembarque do governo Michel Temer. Agora, por outro lado, o que é que a gente está vendo? O Temer já praticamente não conta mais com o PSDB e está trabalhando cada vez mais o centrão para ter aquele núcleo duro para evitar, para arquivar essa denúncia do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República contra ele por corrupção passiva. Eu acho que tem duas coisas que o PSDB está tratando simultaneamente. Uma é o desembarque do governo. Isso está claro em relação aos deputados. É o único partido da base que não vai substituir os seus deputados na Comissão de Constituição e Justiça. E nós mesmos já falamos aqui várias vezes que dos 7, 6 votarão pelo andamento, pela continuidade do andamento da denúncia. Isso é uma questão que o senador Cássio Cunha Lima falou para você há pouco, que eles vão ficar com a infantaria, e o senador Tasso está muito convencido disso. E outra coisa é o apoio a Rodrigo Maia. O senador Tasso, falei com ele mais cedo um pouco, ele dizia o seguinte, que o apoio dele ao Rodrigo Maia, que é esse apoio a que você se refere, é um apoio automático ao presidente da Câmara. Então, se o presidente Temer for afastado por 6 meses, não existe outra fórmula que não seja Rodrigo Maia. Aí, ao final de 6 meses, é que se terá que saber se o Rodrigo Maia continua na transição até 2018, aí tem que ter um processo, uma fórmula de resolver, porque a Constituição fala que a eleição indireta, nesta parte daí adiante, ainda não está claro como vai ser. E se for, que pode ser, né? Ele é um nome forte para isso. Se ele for, como seria 2018? Então, Rodrigo Maia? Mas não precisava de discutir tanto que seria Rodrigo Maia, porque ele é o presidente da Câmara. Agora, a partir de 6 meses, ou o Temer volta, o que ninguém acha que um presidente que é afastado 6 meses possa voltar, ou tem que fazer um sistema para eleger o presidente para esse final de mandato, que foi Dilma que se elegeu, que Temer fez um pedaço, e se ele for afastado, quem será o segundo? Então, tem uma grande confusão posta, mas que ela só será resolvida mais adiante, já em função do quadro de 2018, que provavelmente o PSDB vai ter um candidato, não terá esse acordo com o Rodrigo Maia. Agora, nesse cenário, Cris, nesse cenário, o Rodrigo Maia, como presidente, claro, ele tem, o Palácio do Planalto tem força só se for realmente um grande desastre, um cenário de grande desastre, que aí poderia surgir novos candidatos ali com apoio da base. Não, evidente. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Rodrigo Maia é o presidente da República por 6 meses, se tiver o afastamento do Temer, querendo PMDB, PSDB, o P que quiser, é ele. A partir daí vai ter que ter um grande entendimento. É lá que se vai ter que discutir como será e quem será o sucessor desse Rodrigo Maia, porque ele poderá também, Camarote, se for ele continuar, ele pode ser candidato à reeleição. É isso que está o PSDB, tem ali caciques que resistem a essa solução do PSDB, caciques dentro do PSDB, isso que vai ser discutido, inclusive, segunda-feira, porque já tem vários pré-candidatos. Você tem Dória, tem Alckmin, tem o próprio Serra, então você tem vários pré-candidatos ali. Essa colocados. É a charada, porque se o Rodrigo Maia for até o final de 2018, ele pode ser o candidato à reeleição, porque a campanha já vai começar a ser estabelecida em abril, né, que é o prazo de partidização. É sempre importante colocar, o Temer está trabalhando com o Centrão. Então, ele está ali com um número... Não, e o PSDB saindo, eu acho que em qualquer cenário ele está saindo. Exatamente. E a gente está acostumado a ver o PMDB trocando tapas a céu aberto, mas bicadas de tucanos assim, tão às claras não é comum dessa forma. E é interessante se a gente notar o comportamento de 4 dos tucanos de plumagem mais elevada. O Tasso
defendendo o desembarque, colocando o Rodrigo Maia como uma tirolesa que pode levar o Brasil até a eleição de 2018. O Aloysio Nunes, o ministro, falando que nem Lula nem Dilma tiveram um tratamento assim do partido. O Ricardo Trípoli, líder do PSDB na Câmara, falando que a fala do Tasso representa o sentimento da maioria dos tucanos na Câmara e no Senado. E o Dória falando não. O Tasso não pode falar em nome de todo o partido, não pode decidir individualmente. Fato é que o PSDB foi fundamental para manter e para fazer com que o Temer tivesse o suporte na presidência quando chegou. E agora é decisivo também para entender se é um governo perecível ou se a validade vai até o final de 2018 de fato, né? Isso, e no mais, Doni, o tucanocídio funcionando a pleno vapor é um fenômeno conhecido da política brasileira.